tá? Mas eu tô aqui. Então, eles vão influenciar demais então, os movimentos de independência. Então, o movimento iluminista é o movimento. Então, se na prova tiver que movimento influenciou a insurreição pernambucana ou a Inconfidência Mineira, a Confederação do Equador, foi o movimento iluminista, tá? Então, o movimento iluminista é o responsável, então, por influenciar todos os movimentos revolucionários que vão surgir, tá? A partir do surgimento até os dias de hoje, a gente vê aí que tem, de alguma forma, a influência iluminista, tá? Tem um propósito iluminista. Bom, então a resistência comprometida pela retirada do apoio de elites escravistas. Então, as elites escravistas vão ficar contra, né? E vão apoiar o governo imperial, mesmo que não concordasse com Dom Pedro, porque não queria perder mão de obra. Escravo, na época, simbolizava dinheiro, riqueza, tá? Bom, só um instantinho. Reação do governo. Empréstimos para a contratação, então, de combatentes para ataques marítimos. Então, mais uma vez, os mercenários. Só que agora os que a gente vai dizer mercenários, a gente vai falar corsários, tá? Que são os piratas. Então, eles vão contratar piratas para atacar, então, navios que fossem, então, desses revoltosos. O envio de tropas terrestres nacionais, aí sim os mercenários, a derrota do movimento rebelde com punição e fuga de lideranças. Então a gente tem aí o Frei Caneca sendo executado. Então ele está amarrado. Tá? Ele está amarrado. Pronto para ser morto, né? Para que servisse de exemplo para que outros movimentos, né, não começassem. Foi uma maneira que ele encontrou de tentar controlar, né, para que causasse um medo, uma estranheza nos demais revoltosos e assim controlar então esses movimentos de independência. Bom, fatores que acentuaram esse descontentamento. Então, a gente tem o fechamento da Assembleia Constituinte, né, imposição da Constituição de 1824, que vai estabelecer, então, esse poder moderador, a Confederação da Mandioca, a Constituição da Mandioca, a imposição, então, dessa Constituição, a violência contra a Federação do Equador, com a morte do Frei Caneca, que eu mostrei para vocês, fortalecimento de oposições e a derrota na Guerra da Cisplatina, em 1825 e 1828, a perda territorial, humana e material que vai aprofundar a crise econômica. Então, o Brasil participa da Guerra da Cisplatina, que é o atual Uruguai, tá? Depois a gente vai ver no segundo reinado que a guerra por essa região vai acontecer novamente com a Guerra do Paraguai. A região da Cisplatina, então a Cisplatina consegue independência e vai se tornar Uruguai com participação do Brasil, tá? Mas muita gente vai morrer. Então vai ter uma baixa muito grande nos que foram lutar ao lado do Brasil. Fora, né, que guerra simboliza gasto, simboliza perda de dinheiro. Então, todos os conflitos, até os dias de hoje, quando a gente tem um conflito, né, uma guerra, a gente tem uma perda de arrecadação, né? E também os gastos que envolvem o conflito, né? O gasto com armas, com exército, com comida, com tudo que envolve, né, o conflito. Então, é uma série de coisas que vão ser geradas a partir daí. Pessoal, vou encerrar essa reunião inicial outra, porque senão eu vou começar a falar
né, da questão das dinastias, da questão de Brasil, Portugal, e aí vai encerrar no meio do que eu vou estar falando. Então, como falta 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio, eu vou encerrar e vou abrir a nova reunião, tá bom? Vocês entrem aí, por favor. Só um instantinho pro pessoal que tá entrando. Professora, que capítulo você tá agora do livro? Só pra eu acompanhar. Hã? Que Estamos no capítulo você mesmo, tá agora do livro? gente. Capítulo 30, página 514. Mesma coisa, a gente tá dando sequência aí. Tá? Aqui, ó, nesse capítulo, ó. Bom, vamos dar sequência então, enquanto ainda tem gente que ainda não entrou, né? Mas vamos lá. Bom, então primeiro reinado, então ainda vamos falar então da questão da sucessão da dinastia de Portugal. Quem ficaria com o reino? Bom, então a gente viu que a família real retornou, né? A família real retorna, né? Bom A dia, voltei. Portugal. Bom dia. Tá, então a família real retorna a Portugal. Mas em 1826, então, 4 anos depois da independência do Brasil, o Dom João VI, o rei medroso, né, vem a falecer em Portugal. Deixa eu saber quem está aqui na sala de espera. Bom, então ele morre em Portugal. E quem tomaria conta? O primeiro na linha de sucessão ao trono não era Dom Miguel, o que causava meio que uma revoltinha, né, na Carlota Joaquina, porque o Dom Miguel era o filho mais novo e era o xodozinho, né, o queridinho da mamãe. Então, só que ele era um cara extremamente mimado, arrogante, um cara que era muito invejoso, ele invejava tudo que o Dom Pedro tinha, tá? E ele não aceitava perder Portugal para o irmão. E ele tinha o total apoio da Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, ela era muito articuladora, ela era estrategista, né? E então ela articulava com Dom Miguel como ninguém, contra o próprio filho, né? Contra o Dom Pedro I. Bom, e ela vai, então, tentar colocar o Dom Miguel no trono. Mas vai ocorrer, então, a oposição local. Dom Pedro I, então, teria 2 tronos. Teria o trono do Brasil e o trono português, né? Mas não dava. Como que ele vai governar 2 lugares, ser rei em 2 lugares? Não dava, né? Bom,
ocorreu então que ele vai mandar a sua filha, né, que era quem tinha direito, né, na linha de sucessão, que era Maria da Glória. Então, Maria da Glória era a herdeira depois de Dom Pedro, a próxima na linha de sucessão não era Dom Miguel, e sim a filha de Pedro, tá? Era Maria da Glória. Então, Maria da Glória, herdeira, é enviada a Portugal para que assumisse o trono, né, no lugar do seu pai. Sobre a regência de quem? Do invejoso, né? Então, sobre a regência de Dom Miguel. Então, é aí que Carlota Joaquina e Dom Miguel articulam para que ele ficasse no lugar da Maria da Glória e colocasse Maria da Glória de escanteio. Ela era jovem, ela era uma adolescente, tá? Que estava aprendendo, então ela precisava de um tutor, né? Alguém que a ensinasse a governar, ensinasse a comandar, né, um reino. Mas a ardilosa, né, Carlota Joaquina articulava e resolveu, junto com Dom Miguel, incentivou Dom Miguel, porque Dom Miguel ele era invejoso, mas ele era medroso. Ele só tomou o poder com o total apoio da mãe, porque é a mãe que mandava, tá? E aí Dom Miguel desfiou os interesses políticos de Dom Pedro. Então ele tira o trono, né? Usurpa, né? Que a gente diz, né? Ele usurpou, então, o trono da Maria da Glória. E aí uma série de crises vão acontecer para que Dom Pedro deixe, né, o trono brasileiro e vá para Portugal, que é o que a gente vai ver agora. Bom, então, quais são os fatores que vão fazer com que aqui o Brasil fique enfraquecido, tá? A política do Brasil fique enfraquecida. Então, a gente vai ter aí o desequilíbrio na balança comercial. Lembra que eu falei para vocês, né, que era a balança comercial, né? A balança comercial só é favorável se a gente exporta mais do que importa. O aumento da dívida externa, com quem? Com os ingleses. O aprofundamento com gastos militares, né? Porque eles tinham que pagar, eram mercenários. Ninguém estava servindo por amor à pátria. Então, todas as revoltas que ocorreram né, durante esse período em que o Dom Pedro ficou no poder, que não foi um período longo, né? Ele teve várias revoltas. Então, ele teve, antes dele assumir o poder, teve a Inconfidência Mineira. Depois, quando ele assume, surge a insurreição pernambucana, Confederação do Equador, né? São das revoltas, fora outras menores, mas tudo isso levou gastos, né? A guerra na Cisplatina, isso vai fazer com que o Brasil praticamente entre em falência, né? Bom, e o que vai entrar em falência? Banco do Brasil, que eu até falei na aula passada, acho que para vocês, que depois só o Banco do Brasil vai ser comprado pela Argentina e a gente só tem o Banco do Brasil novamente, tá? Com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é quem vai comprar o Banco do Brasil. Então, a falência do Banco do Brasil vai ocorrer em 1829. O custo de vida, a influência sobre a revolta da população que passava fome, que era miserável, que faltava de tudo, vai causar uma série de insatisfação popular. E na crise política a gente tem a questão do autoritarismo, da questão do poder moderador, né? E o surgimento dos grupos liberais e os moderados, o temor sobre a recolonização, de que Portugal viesse novamente, né, como Dom Pedro ficou com os 2 tronos, né, até então, que a gente voltasse a ser uma colônia e deixasse de ser, né, um país independente. A gente vai ter a mobilização de rivalidades entre os portugueses e brasileiros, vai ser aumentada aí nesse momento. E aí a gente tem a aproximação entre Dom Pedro I e o Partido Português. Então, o assassinato, né, o estopim aí, né, de quando Dom Pedro I não consegue mais
ficar no Brasil, tá? São os fatores que vai fazer com que ele saia daqui e vá lá defender o trono da Maria da Glória, vai ser todos esses fatores que eu acabei de dizer, e o estopim vai ser o assassinato do jornalista Líbero Badaró em novembro de 1830. As suspeitas era que Dom Pedro I houvesse mandado matar, então, o Líbero Badaró. Então, o povo vai começar a se revoltar, porque o Líbero Badaró era um dos críticos ao governo de Pedro, tá? Então, protestos contra o imperador em Minas Gerais, reação do Partido Português, homenagens a Dom... Mas, ao mesmo tempo, o Dom Pedro I era homenageado pelo Partido Português, que o queria de volta, né, em Portugal. E o emblemático, né, evento que vai ocorrer, né, após a morte do Líbero Badaró, que é a chamada de Noite das Garrafadas. Bom, dizem que nessa noite, de 13 de março de 1831, a população pegou as garrafas, que eram de vidro na época, tá? Não tinha garrafa PET, tá? Eram garrafas de vidro, né, de vinhos, que na época eles consumiam muito vinho. Então as pessoas pegavam as garrafas e batiam com as garrafas, acertavam as outras rivais com as garrafas, davam garrafadas na cabeça da pessoa, a pessoa caía desmaiada, né? Então é o evento que vai marcar o fim, então, do governo de Dom Pedro I, tá? Foi a noite das garrafadas, foi garrafada para tudo quanto era lado. Bom, nomeação do ministério com brasileiros, que não tinha. Todo o ministério era formado por portugueses. A tentativa foi uma tentativa dele tentar conter ali, né, o conflito que estava ocorrendo. A gente vai ter persistência das tensões, nomeação de ministros portugueses, reação a isso, protestos e motins. Começa uma série de conflitos sem precedentes por conta, então, da Noite das Garrafadas e da morte do Líbero Badaró. Então, tornava-se insustentável a permanência de Dom Pedro I aqui no Brasil. E, né, outro motivo, então, foi que ele precisava reaver o trono, né, que Dom Miguel havia usurpado de Maria da Glória. Foi então que ele acaba tendo que deixar o seu filho pequeno, com apenas 5 anos, mas era o próximo na linha de sucessão, né? Porque a Maria da Glória já estava com o trono português, mas ele precisava deixar um sucessor aqui no Brasil. E quem ele vai deixar? Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, tá? É nomeado o imperador do Brasil. Imagina uma criança de 5 anos governando o Brasil. Olha a bagunça que não deveria de ser, né? Se fosse nesses tempos agora, o que as crianças de 5 anos iriam querer, né? Fazer isso. Oi? Mas, professora, como é que ele governar com 5 anos? Então, na verdade, ele não vai governar. Vai entrar aí um período da história, que a gente vai estudar nas próximas aulas, que a gente vai chamar de período regencial. É o período das regências. É o período em que são nomeados tutores para preparar o Dom Pedro II, que com 15 anos, 10 anos depois, né, ele vem assumir o trono, que aí a gente vai chamar desse episódio de golpe da maioridade. Com 15 anos ele é decretado maior. Já pensou? Todos vocês aí já iam ser maior de idade? Com 15 anos? O que vocês acham, gente? Com 15 anos vocês se considerassem maiores de idade, vocês iam querer? Eu ia adorar, professora. Ia adorar? Mas você sabe que com a maioridade também vem as responsabilidades, né? Eu não ia gostar, mas vem a carteira de motorista, né, professora?
Tudo bem, minha carteira é de Dá até difícil. motorista. Mas aí vem que você vai ter que trabalhar, vai ter que se sustentar, né? Vai ter uma série de IPTU, responsabilidades. IPVA, É, conta de luz, conta de água, conta de internet. Exatamente. exato. Uma série de Entendeu? coisas que você vai começar a arcar que você, sendo menor de idade, você não tem por essa obrigação, né? Mas aí ia poder beber? Se ia poder Ia. beber, aí depende Ser da preso lei. também. Depende então da suave. lei. Ser preso também. Né? Porque já houve períodos na história, por exemplo, nos Estados Unidos, com a lei seca, que não podia beber, mesmo que fosse maior de idade. Então depende da lei que estaria em vigor. Mas vocês se tornando Professora, maiores... sabia que na real pode beber menor de idade? Pode beber sim. É errado quem vende para menor de idade. Sim. Sabia disso? Não, concordo Stonks. com você, eu concordo. Que quem vende está cometendo o ato, né? O ato ilícito é de quem Olha a está bêbada vendendo. falando. De quem está vendendo. É igual drogas. Não nada, cala a boca. Tá certo, Não vai Júlia, preso quem usa. Vai preso quem vende. Sim. né? Na verdade, ao meu ver, tá errado os dois, né? Porque sabe que é errado e tá fazendo, né? Mas tudo bem. Mas quem tá vendendo tem o peso maior, né? Da contravenção, vamos dizer assim. Mas tá errado os dois Ah, lados. professora, não é errado vender também. Então, é isso que eu tô falando. Só é errado vender isso é... Então, exatamente. Que eu Óbvio acho que é, garoto. Não é errado vender droga? Não, só essa polícia te pegar. Se a polícia não te pegar, não é errado, cara. Não tem essa de errado. sim. Não, É errado, tem essa, sim. professora. Onde eu moro não tem essa, não. Errado. Errado é. Errado é pegar mulher de amigo. Fora isso, né, tá tudo É certo. errado também, é tudo errado. Mas não. Tem isso não. Não tem certo. Só se os errado vão é pegar. um ponto. De resto, professora, tá tudo liberado. Professor, e a pergunta que eu fiz? Tá, como um menino de 5 anos vai governar? Foi isso que você perguntou, não foi? Foi. Ela explicou isso na aula passada. É verdade, Então, eu tava lá. Mas tá, eu volto, não tem problema. É verdade, eu tava. Como um menino de 5 anos vai governar? Que ela A falou gente- que foi o carinha daqui de Santos, blá blá blá. É que eu esqueci o nome dele. José Bonifácio. Quê? José Bonifácio, Isso, Isso, cara isso aí. mesmo. Esse aí, eu ouvi. tá? A gente vai trabalhar com isso nas próximas aulas, que a gente vai se aprofundar Não, nisso, porque eu não Melissa. entendi. Eu não entendi por que não colocaram um adulto em vez de um. Não, colocaram a criança em vez de um adulto. Porque quem tinha direito ao trono era ele com 5 anos. Ele era o herdeiro do Ah, trono. tá. Não podia colocar outra pessoa. Só que não podia uma criança de 5 anos governar um país. Imagina, se fosse meu filho tomasse conta da casa, ele só ia ficar no Minecraft o tempo todo, no Roblox. É verdade. Ia ser assim o dia inteiro, porque ele já tem chilique já, quando a gente manda ele desligar o celular ou o computador. Ele quer ficar só no YouTube, que ele chama de play, o dia inteiro. Ele não quer almoçar, ele não quer jantar, ele não quer fazer nada. Ele quer ficar só grudado Também não, né, nas professora? telas. Não dá, né? Você passar mal, Tem que ter uma regra, tem que ter né? Então, por isso que vão ser Tá certo ele, nomeados, professor. né? Vão ser Tá certo, nomeados... ele é o outro. Oi? Lógico, certo ele, cara. Só jogando lá o dia inteiro, sem comer, fazer nada da vida. Ah, Entendeu? Sem sim. ter aula online. Queria eu estar assim agora. Mas ele também não tá assim, ele também tá fazendo lição, ele tá aula normal, vida normal, não tem essa, tem hora, tem regras. Assim como tinha pro Dom Pedro II com 5 anos, né? Ele tinha os afazeres, né? Ele tinha que aprender, então ele tinha aula, tá? Ele não fazia só o que ele queria. Vou brincar, com 5 anos só quer brincar, né? Não quer fazer nada. Ele tinha sim, ele tinha que estudar, ele tinha o horário dele brincar, ele tinha o horário dele tomar banho, ele tinha o horário dos afazeres de aprender a se tornar um príncipe, ele tinha tudo, tá? Assim como, né, uma criança normal. Só que ele estava sendo preparado Professora, é pra tipo um ser curso? imperador do Brasil. Aprender a ser um príncipe? Não é um Tipo, curso, como né? assim? Mas ele tinha que Tá saber sobre o Brasil. Ele tinha... É um curso. Tu não sabia da Visão, isso escola aí. pra princesa, Diogo? Tu não como sabia é que que eu- existe? Não.
É o que igual. tem isso aí, é. Existe a escola pra princesas, poxa. Tu nunca É, viu professora, na eu visão Barbie? isso aí, hein? Porque na moral mesmo, eu nunca vi isso. Olha só, entra lá de boa, aí tem o curso pra ele virar príncipe, tá ligado? Não? Nossa, que Não, chato esse gente, não bagulho, é mano. assim um curso É, pra tem virar um curso, tem príncipe, uma faculdade. gente. Nossa, Era deve ser assim, muito ele chato ia ser princesa, aprender. realmente. Uma vida muito cansativa. Pessoal, Nossa, deixa cara. eu falar, por favor. É verdade, gente. Realmente Pessoal. é, mas tem uns privilégios. Entendeu? Sim, tinha os privilégios. Mas, pessoal, não é que tem uma escola, mas ele ia aprender, né, coisas normais de que uma criança que estivesse na escola, só que ele aprendia em casa, aprenderia, né? Só que ele vai aprender a se portar à mesa, né? A se vestir com uma roupa adequada. Ele vai aprender coisas assim, que eram comum para a família real. Mas não era Não pode usar uma Havaianas, não? escola não é igual a escola de princesa, né? Não isso, mas Então não ele tem, vai né? aprender Então não tem. outras línguas, que a gente sabe que até os 7 anos as crianças têm uma maior facilidade de aprender outras línguas. Isso é comprovado cientificamente. Uma criança com 7 anos, ela aprende muito mais do que na idade de vocês, na minha idade. Ela tem uma facilidade, é o momento em que o cérebro ele está mais propício a aprender sobre línguas, tá? Então, isso já é comprovado que crianças até 7 anos, elas têm uma facilidade, tá? Vamos dizer assim, elas não são mais inteligentes, mas elas têm uma facilidade em aprender novas línguas. E para se tornar um imperador do Brasil, precisava falar várias línguas. Então, coitado da criança, ficava também o tempo todo, né, quase que aprendendo. Bom, mas vamos deixar isso de lado. Vamos continuar aqui, tá? E aí, em 7 de abril de 1831, acontece, então, a abdicação, então, de Dom Pedro I em favor do seu filho, Dom Pedro II. Então, ele passa, né, o bastão. Agora, Dom Pedro II é o novo imperador do Brasil. Mas não é ele que vai governar, como eu já disse. Durante 10 anos, o Brasil vai ficar sobre as regências, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Bom, vamos às curiosidades, né? O que acontecia, então, né, com Dom Pedro. Então, vamos lá. Então, curiosidades. Domitila de Castro, do Canto e Melo, famosa Marquesa de Santos, como eu falei para vocês, foi a amante mais famosa de Dom Pedro. Eu já falei na outra aula, né? Que ele teve várias mulheres ao longo da vida, né? Mas a mais famosa, a mais influente na vida dele foi a Domitila de Castro do Canto e Melo, mais conhecida como Domitila de Castro, tá? A Domitila já tinha sido casada, já tinha tido outros amantes, mas ela vai fazer o Dom Pedro ficar completamente louco, né, de amor por ela. Bom, entre os diversos casos extraconjugais do imperador, então a relação com a Marquesa de Santos foi a que mais se destacou, apesar dela nunca ter sido reconhecida como esposa. Lógico, tinha, né, a Maria Leopoldina, ela não podia assumir. Ela queria, mas ela não podia. Então o triângulo... E ainda assim, antes dela, antes da Domitila, existia a Benedita, que era irmã da Domitila, que também teve um filho com o imperador. Olha o rolo que era o triângulo amoroso, né, entre as irmãs. Bom, então ele teve um relacionamento com extraconjugal com as duas irmãs, Maria Domitila de Castro do Canto e Melo e a Marquesa de Santos e a sua amante como amante oficial, e Maria Benedita do Campo e Melo, a baronesa de Sorocaba. Então ele vai dar títulos de nobreza a elas. Uma ganha o título de Marquesa de Santos sem nunca, né, ter morado em Santos. Não tinha nenhuma relação com a cidade de Santos. Já falei, quem tinha relação com a cidade de Santos eram os irmãos Bonifácio, né? Então, José Bonifácio é quem tinha, então, nascido em Santos, é o patrono, né, da nossa Constituição, né, que vai vir depois, é um dos
responsáveis pela independência do Brasil. Então ele sim, né, tinha essa relação com Santos. A Domitila não tinha. E a baronesa de Sorocaba, que é a Maria Benedita, tá? Que era irmã da Domitila. Então, chegou um momento que vivia as duas na mesma casa com ele. Tá? Bom, então, querendo conhecer a corte imperial mais de perto, Domitila passou a frequentar os ambientes. A Domitila, ela era uma articuladora como ninguém, tá? Ela conseguia articular, então ela articulou, ela antes de Dom Pedro, ela tinha sido amante do Chalaça, tá? Que era um dos melhores amigos de Dom Pedro. Então ela articulava, ela conseguia converter tudo ao favor dela, tá? Então, entre, né, as investidas dela em participar da corte, da vida imperial, né, que ela queria, porque queria ser a mulher mais importante da corte, né, a mulher mais importante do Brasil. Bom, entre eles estava então o Teatro da Constituição, onde ela acabou sendo barrada e foi confundida, tá, com uma prostituta. Para vocês terem uma ideia. O que o Dom Pedro faz? Manda fechar o teatro. Porque ofenderam, né, o amor da vida dele. Então ele manda fechar o teatro só por conta da Domitila, tá? Então ele manda que as cortinas fossem descidas e encerrou a apresentação. Dessa forma, a honra e o orgulho da mulher poderiam ser preservados, tá? Então ele faz isso. Então a Marquesa de Santos, ela havia sido, né, maltratada, né, sofrido abusos, né, uma violência doméstica no seu casamento com o seu né, marido, né, na época, que era o Felício, que ela faz ele ser preso, mas ele também não valia nada, ele rouba os filhos dela, era bem, né, tumultuada a vida dela